Amém, igreja? Abram vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quem puder, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém? A igreja pode sentar. Paulo fala ao seu filho Timóteo: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, é agradar aquele que o chamou, que o convocou. Então, igreja, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre missão. E eu trouxe esse versículo porque nada melhor para ilustrar uma missão do que um soldado. E Paulo, ele fala muito sobre isso em suas cartas. Paulo viveu na época do Império Romano, uma época onde haviam diversas guerras, muitos soldados. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, e que a tua vida seja de tal forma que você venha agradá-lo, porque foi Ele que te chamou. Primeira lição, igreja: cada um de nós, para o reino de Deus, é um soldado. Jesus Cristo chamou a cada um de nós como um soldado, como um guerreiro, como um combatente. Com qual propósito? Agradar a Ele. E Ele nos deu uma missão. Ele deu a cada um de nós algo para cumprir. E Ele faz um alerta: não se embarace com as coisas dessa vida. Não permita que as coisas dessa vida te afastem do caminho. Não permita que as coisas dessa vida venham te levar a não cumprir a tua missão. O que é uma missão? O dicionário conceitua a missão da seguinte forma: encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Igreja, nós não fomos criados sem propósito. Nós não estamos aqui
sem propósito. Jesus Cristo não nos escolheu sem um propósito. Ele nos deu uma missão. Nós, como igreja, como haveremos de nos comportar diante dessa missão? Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nós vamos recorrer bastante à Bíblia nessa noite. Permaneçam com ela aberta, amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Acompanhem a leitura na Bíblia de vocês também, amém? Será mais fácil vocês guardarem o texto bíblico. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, igreja, Jesus Cristo, após ter ressuscitado e se encontrado com os apóstolos e outros que seguiam a Ele, Ele disse para aquele povo: eu tenho uma missão para vocês. Vocês deverão ir, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês deverão ensinar a minha palavra, tudo aquilo que eu tenho declarado, ensinado a vocês. Vocês vão declarar, vocês vão ensinar e vão falar para o povo guardar essas palavras. E ele ainda disse algo: eu estarei com vocês até o fim. Eu estarei com vocês sempre. Então, igreja, qual a missão nossa como igreja? Proclamar o Evangelho de Deus, fazer discípulos. Isso não é algo apenas para obreiros, para liderança, não. Isso é algo para toda a igreja. Toda a igreja tem a missão de levar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Então, igreja, nós temos uma missão. Abram vossas Bíblias em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler os versículos 16 e 17, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. A palavra usada aqui, ela também possui o significado de ajudador, a fim de que esteja com vocês para sempre.
é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, igreja, Jesus Cristo, quando estava com os apóstolos, ele declarou: é necessário que eu vá, para que venha outro igual a mim. Esse é o Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo. E ele declarou: ele habita com vocês e estará em vocês, ou seja, algo futuro. E isso vai acontecer no Pentecostes, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem habita em nós? O Espírito Santo. Então, igreja, Deus nos deu uma missão, mas Ele nos deu o Espírito Santo para cumprirmos essa missão. Então, cada um aqui pode cumprir a missão que foi dada por Deus. O Espírito Santo habita em nós. É necessário, igreja, que nós compreendamos essas verdades. São coisas simples. Eu tenho uma missão, eu sou um soldado de Cristo e Ele me deu o Espírito Santo para cumprir essa missão. O Espírito de Deus habita em nós. Abram vossas Bíblias agora em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Prestem muita atenção. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Primeira Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois,
glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Igreja, nós pertencemos a quem? A Cristo. Quem nos comprou por preço de sangue? Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, essa é uma verdade um pouco esquecida no meio cristão. A vida que temos não é nossa. O corpo que temos não é nosso. Pertencem a Ele. E o que nós temos feito? Será que nós temos glorificado a Deus com os nossos corpos? Ou nós temos envergonhado o nome de Cristo? Essa carne que nós vemos não é nossa. E como soldados de Cristo, nós precisamos compreender isso. Porque se nós não compreendermos essa verdade, nós vamos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Nós vamos abandonar o propósito para o qual fomos criados, a fim de viver as coisas dessa vida. Esse corpo não é nosso. A vida que temos não é nossa, pertencem a Cristo. Mas igreja, isso não pode ficar apenas nas nossas palavras. Nós temos que viver essa verdade dia após dia. E isso vai nos levar, igreja, a cuidar dos nossos corpos, a ter zelo pela nossa vida, a não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Se você vive, que seja para a glória de Deus. Se você morrer, que seja para a glória de Deus. E um soldado, igreja, ele tem que estar, um soldado, a missão que foi dada para ele tem que ser mais importante do que a própria vida. E eu quero falar de um cara que viveu isso. O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Abram vossas Bíblias em Atos capítulo 22, versículo 3. Atos capítulo 22, versículo 3. Paulo é um cara que eu admiro muito. Para muitos, o maior teólogo depois de Jesus Cristo. O cara que mais cooperou para a expansão do Evangelho. Atos capítulo 22, versículo 3, as escrituras dizem assim: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Então, igreja, Paulo era judeu, natural de Tarso da Cilícia, uma província romana. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior estudioso da lei judaica dos tempos de Paulo. E a palavra fala que ele era
zeloso para com Deus. Ele procurava cumprir à risca os mandamentos de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo era um cara que se destacava. Ele levava a palavra de Deus a sério. Ele não brincava com aquilo que ele ouvia. Se a palavra dissesse não, era não. Se a palavra dissesse sim, era sim. Ponto. Ele não fugia daquilo que a lei declarava. Ele era um cara zeloso. Em Filipenses 3, do 5 ao 6, nós lemos: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, igreja, era alguém que levava a lei de Deus a sério. Ele não brincava com a palavra de Deus. É verdade que ele se equivocou no seu entendimento e matou muitos cristãos? Sim. Mas ele era zeloso. Ele estudava a lei. Ele meditava dia e noite na lei. Para Paulo, o viver era a lei de Deus. Paulo e Jesus Cristo, eles foram contemporâneos, ou seja, viveram quase na mesma época. Enquanto Jesus Cristo era ensinado pelo Espírito Santo e crescia em sabedoria, em conhecimento, Paulo era ensinado por Gamaliel. Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao 17, nós vamos ler sobre a conversão do apóstolo Paulo. E as escrituras vão falar sobre um dia em que Paulo estava a caminho de Damasco, com uma permissão do sumo sacerdote para prender e matar outros cristãos. Então, a caminho de Damasco, uma luz aparece a ele, uma luz muito forte, e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo falando com Paulo. E então aquele homem fica cego, e por 3 dias e 3 noites ele não come e nem toma água. Ele fica em jejum completo. Fazendo o quê? Orando ao Senhor. E então Deus, ele aparece a um outro profeta, Ananias, e declara: Ananias, vá falar com Paulo, vá falar com Saulo. Ananias fica surpreso: não é este aquele que tem perseguido os cristãos? E então, igreja, Jesus Cristo, na sua multiforme sabedoria, na sua onisciência, ele declara o que Paulo fará pela causa de Cristo. Abram Atos capítulo 9, versículo 15.
Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então ele recebeu um chamado específico. Paulo, através da tua vida, você será usado para levar o meu nome perante os gentios, todo aquele que não era judeu, perante os gentios, os reis e os judeus também. Então, igreja, qual foi a missão que Deus deu a cada um de nós? A palavra fala sobre chamados, a palavra fala sobre dons, a palavra fala sobre talentos, a palavra fala, igreja, sobre funções no corpo de Cristo. Deus te chamou para fazer o quê? Essa é a tua missão. Se a tua missão é dançar, dance. Se a tua missão é pregar, pregue. Se a tua missão é louvar, louve. Se a tua missão é orar, ore. Qual a missão que o Senhor te deu? Igreja, ninguém no reino de Deus foi chamado simplesmente para sentar numa cadeira e ponto. Não. Ele tem um propósito sobre as nossas vidas, igreja, e nós devemos expandir o reino de Deus. Devemos levar o reino de Deus aos quatro cantos dessa terra. Por muito tempo a igreja tem se perdido nisso. A igreja tem se embaraçado com as coisas dessa vida. A igreja tem trocado o que é eterno pelo que é temporal. Mas nós, como soldados de Cristo, possuidores de uma missão, o que nós faremos? Igreja, é tempo de restauração. É tempo da igreja voltar a ser a amada noiva do Cordeiro e não agir como uma prostituta, se vendendo para o mundo. Mas nós, o que nós temos feito? Eu tenho visto Deus levantando pessoas para cumprir uma missão. Tenho visto Deus pegando jovens. O teu chamado é esse. Eu estou te dando esse dom. Eu estou te dando esse talento. E você fará isso. Eu tenho visto o Espírito Santo agir dessa forma na igreja. Jovens, adultos, idosos. Mas também tenho visto pessoas que têm trocado isso pelas coisas dessa vida, que têm pegado as bênçãos de Deus e feito como Esaú, trocado por um prato de lentilha. Tem abandonado a sua missão. O que acontece quando um soldado abandona a sua missão? A palavra declara que Deus não se agrada dele. O Senhor dos exércitos não se agrada dele. Um soldado deve fazer o quê? Agradar aquele que o chamou. Igreja, aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem deles. E nós vamos ver isso na vida de Paulo.
Abram vossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nós fomos chamados para combater, fomos chamados para lutar. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Nós fomos chamados para combater. Nós fomos chamados para batalhar. Devemos viver dignos do Evangelho, de modo digno do Evangelho de Cristo. Devemos lutar juntos pela fé do Evangelho. Não devemos nos sentir intimidados pelos nossos adversários. E devemos combater até o fim. Até onde estamos dispostos a ir para cumprir a nossa missão? Até onde? Eu acho linda a história de homens como Moisés, como Davi, como Paulo, como João. Eu acho a história desses homens sensacional. Mas existe um início, um meio e o fim. E como o meio desses homens foi trabalhoso. Queremos ter o que Paulo teve, mas não queremos viver o que Paulo viveu. Queremos ver a glória de Deus como Moisés viu, mas não queremos viver o que ele viveu. Queremos ver o céu aberto como João viu, mas não queremos viver o que ele viveu. Igreja, Deus, Ele é justo. Isso é por merecimento? Não, é pela graça. Como Paulo declara, é tudo pela graça. Mas existe uma parte que cabe a nós. Existe uma caminhada em um caminho que a palavra fala que é estreito, onde poucos vão atravessá-lo. Mas igreja, nós podemos atravessar esse caminho como bons soldados de Cristo, ou podemos retroceder, olhar para trás e trilhar o caminho largo, o caminho que leva para o inferno. Nós somos soldados.
chamados para um combate, chamados para uma batalha. E a nossa batalha, igreja, é contra o reino das trevas. A nossa batalha é contra Satanás e os seus demônios. Mas a palavra declara, igreja, que Deus nos deu autoridade, e nós lemos que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. A Jesus Cristo. Em nenhum momento nas Escrituras você vai encontrar Satanás tendo mais autoridade do que Deus. Você vai encontrar, sim, constantes derrotas de Satanás. Foi assim que aconteceu no Egito, é assim que tem acontecido hoje, é assim que acontecerá no fim. Satanás e o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas isso não nos exime de uma batalha, de uma luta. E a palavra declara: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam se acovardar. O Espírito Santo é espírito de ousadia, de coragem. Não deixe Satanás te intimidar. Não deixe. Igreja, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Devemos vigiar com as astutas ciladas de Satanás? Sim. Devemos respeitar Satanás? Sim. Mas não devemos nos deixar ser intimidados. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E quem é como nosso Deus? Ninguém. Ninguém. Igreja, nós deveríamos nos sentir honrados de ser um soldado do exército de Cristo. Mas sabe o que isso é? Muitas vezes, na verdade, para nós, um saco. Algo que não queríamos receber. Temos ouvido um evangelho de oba-oba. Não, aceite a Jesus Cristo. Cara, você vai prosperar muito. A tua vida vai ser um mar de rosas. Isso é um evangelho falso. É um evangelho prostituído. O evangelho genuíno fala que nós somos soldados e teremos batalhas. Mas até onde nós estamos dispostos a ir para cumprir a nossa missão? Abram vossas Bíblias em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 22. Reparem no senso de missão de Paulo. Reparem o quanto isso estava enraizado no mais profundo do ser dele. Atos capítulo 20, versículo 22. Assim declara o apóstolo Paulo: e agora, impelido pelo Espírito, ou seja, impulsionado, empurrado, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali vai me acontecer, exceto
que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Quantos de nós não fugiríamos se ouvíssemos isso? Ó, eu vou te levar para tal lugar, mas saiba que lá você vai ser preso e vai passar por sofrimentos. Para muitos de nós, não é vontade do Senhor que eu vá. Muitos de nós fugiriam, e sabem por quê? Por considerar a vida nossa e não dele. Então Paulo continua, igreja. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo fala, eu tenho uma missão. Independente do que eu tenha que passar, eu vou cumpri-la. Se eu tiver que ser preso, que seja. Se eu tiver que passar por sofrimentos, que seja. Mas eu vou cumprir a minha missão, que é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Caramba, como precisamos disso. Como essas palavras precisam se enraizar em nossos corações. Cumprir a nossa missão, independente do que aconteça, independente do que eu sofra. A igreja antigamente via como motivo de alegria sofrer por Jesus Cristo. A igreja de hoje vê isso como uma maldição de Satanás, o sofrimento. Isso nos leva para o próximo ponto. Haverá sofrimento. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre. Igreja, o sofrimento, ele é inerente à caminhada cristã. Ou seja, caminhada cristã e sofrimento andam juntos. Se você deseja um lugar sem sofrimento, o cristianismo genuíno, o cristianismo verdadeiro, não é esse lugar. Não é. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 23. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 23. As escrituras dizem assim: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais.
em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Por 5 vezes Paulo foi açoitado, recebendo 39 açoites. Um rápido cálculo, isso nos leva a 195 chibatadas. Imagine as suas costas sendo açoitadas por 195 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, patrícios aqui os judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Cristianismo sem sofrimento, igreja, é mentira. Olhem o que Paulo passou. Passaremos pelas mesmas coisas que Paulo? Não. Mas sofreremos sim, como Jesus Cristo, como Paulo, como João, como Barnabé, como Mateus, como Tiago, como Pedro, como André e tantos outros homens. Estamos dispostos a pagar esse preço? Sim ou não? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos ler novamente esse versículo. Por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Prestem atenção nessa parte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não existe cristianismo sem sofrimento. E o sofrimento que passamos por obediência, por desobediência, esqueça. Isso não vai produzir glória nenhuma. Mas se o teu sofrimento é por ser fiel ao Senhor, cara, isso vai te produzir um eterno peso de glória, acima de toda comparação. As coisas que nós vemos são temporais, igreja. Tudo aqui terá um fim. Mas as coisas eternas, ou melhor, as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Elas vão durar para todo o sempre. Será que vale a pena eu trocar as coisas eternas pelas coisas temporais? Será que vale a pena eu trocar o que vejo? Ou perdão, trocar o que não vejo pelo que vejo? Será que vale a pena eu, como soldado de Cristo, pegar a minha missão, renunciar a ela e viver a minha vontade? Nós precisamos, igreja, mudar algumas coisas na nossa vida, alguns pensamentos. Eu tenho uma missão, eu não pertenço a mim mesmo. O sofrimento que eu estou passando vai produzir um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E Paulo, ele pode falar disso com muita propriedade. Porque em 2 Coríntios nós vamos ler Paulo falando acerca de um homem que foi até o terceiro céu, que foi até o paraíso, vendo coisas inefáveis, coisas que não podem ser descritas. Assim como ele sofreu imensamente, ele pôde também contemplar por um breve momento as glórias da eternidade. A nossa vida não acaba aqui. A vida de nenhum ser humano acaba aqui. Ela vai ter uma continuação, igreja. A questão é se será na eternidade ou se será no inferno. Nós não podemos abandonar a nossa missão. A igreja não pode continuar abandonando a sua missão. Não podemos, igreja. Para tudo isso, é necessário o que a palavra fala em Colossenses 3,14. Eu vou ler na NVI. Os versículos que eu citei estavam todos na Nova Almeida atualizada. Colossenses capítulo 3, 14,
na tradução NVI diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sem amor, nós não cumpriremos a nossa missão. Sem estarmos revestidos de amor, nós não cumpriremos a nossa missão. E não confunda amor com o que o mundo fala que é amor. O amor de Cristo é genuíno, é puro, é santo. Um soldado receberá missões muitas vezes difíceis, e ele terá que escolher agradar a Deus ou muitas vezes agradar a família. Ele terá que escolher agradar a Deus ou agradar muitas vezes amigos, amigas. Ele terá muitas vezes que se privar de diversas coisas para cumprir essa missão. Igreja, Paulo era o maior nome do judaísmo. Ele tinha tudo para ter uma vida tranquila, próspera. Mas a palavra fala que ele sentiu fome, frio, sede, foi abandonado. Mas ele abriu mão de tudo isso por causa de Jesus Cristo. E Paulo fala que ele tinha um desejo de conhecer a Cristo, conhecer a Jesus Cristo como verdadeiramente Ele é. Não conhecer superficial, não conhecer apenas por ler as Escrituras, mas um conhecer por ter experiências com Ele. Como são poucos no meio cristão os que escolhem esse caminho. Não abandonar a sua missão por nada. A palavra fala de Esaú e Jacó. Esaú tinha sobre a sua vida as bênçãos da primogenitura. Mas um dia ele estava com fome, e ele trocou o que é eterno pelo que é passageiro. Trocou as glórias da eternidade por um simples prato de comida. Para quê? E quantas vezes não fazemos isso, igreja? Trocando as glórias de Deus pelo nosso temporal prazer. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8. E aqui eu já estou encerrando a mensagem. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo declara ao seu filho Timóteo: quanto a mim,
já estou sendo oferecido por libação, ou seja, por oferta agradável a Deus. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava sozinho, ele estava preso numa masmorra, numa prisão fria, úmida, passando fome, sede, com poucas roupas, idoso e abandonado. Mas ele olha lá na frente, ele agradece a Deus. Combati um bom combate, Senhor. Completei a minha carreira. Guardei a minha fé. Que palavras maravilhosas de um soldado prestes a partir. O tempo da minha partida chegou. Ele poderia ter usado a palavra, né? O tempo da minha morte chegou. E a morte para nós é algo meio subjetivo. A palavra que Paulo usou, partida, ela tem 3 significados, e um significado me chamou muito a atenção, que fala sobre aquele que tem uma cabana, ele desmonta a sua cabana e ele retorna para casa. Igreja, quando o nosso caminhar findar aqui, nós estaremos apenas retornando para casa, voltando para o lugar da onde nós saímos. E como será maravilhoso chegar diante do nosso Pai: Pai, meu Rei, meu Senhor, eu cumpri a minha missão. E você poder olhar para o rosto de Jesus Cristo e contemplar um leve sorriso na face dele. Isso vai ser o máximo. Paulo estava preso a mando do imperador Nero por volta do ano 65 depois de Cristo. E então Paulo é morto, sendo decapitado. A caminhada dele acabou aqui e teve início na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Isso me empolga muito. Isso me deixa muito feliz. Saber que um dia, quando minha caminhada aqui findar, eu vou encontrar Jesus Cristo. O meu sofrimento aqui vai acabar, vai acabar. As minhas dores vão acabar, vão acabar. Mas isso não é o principal.
O principal é poder contemplar a Cristo e vê-lo face a face. Porque Apocalipse fala que será dessa forma. Eu verei a Deus face a face. Então, igreja, não abram mão da sua missão. Eu quero cumprir a minha missão até o fim. Eu não sei o que enfrentarei, pelo que passarei. Mas cada um de nós é um soldado de Cristo, um combatente de Jesus Cristo. Alguém que possui o Espírito Santo. Alguém que tem o privilégio, a honra de servir no exército de Deus. Não troquem isso por nada. Por absolutamente nada. Amém.